Quanto custa viajar para Buenos Aires em 2024? No comecinho de 2025 também. Esse é aquele vídeo que eu queria ter visto antes de viajar para não errar e economizar muito. Então aqui esse vídeo a gente vai dividir em planejamento, o que fazer, como economizar, falar um pouco também do câmbio, da segurança, o que fazer, o que não fazer e muitos erros que brasileiros ou turistas mesmos cometem indo para a capital da Argentina. Fala também de transporte, hospedagem, tudo. Então fica aqui, se você não me conhece ou é a primeira vez que está entrando no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. A gente fala de viagem e mostra como economizar sem perder a qualidade. No final vão aparecer vários vídeos ao longo do vídeo também, aqui embaixo, vários links para você economizar na sua viagem e também vídeos incríveis. Mas agora chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Eu trouxe aqui um guia completão para você viajar, o que você precisa saber antes de viajar para Buenos Aires e quanto você precisa para viajar. Também vou trazer um planejamento super econômico, se você quiser luxo, enfim, você vai sair desse vídeo viajando para a Argentina, independente se quer ficar em hotel 5 estrelas ou hostel, economizando muito. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto tempo você vai fazer da sua viagem. Eu botei aqui 5 dias, então nesses 5 dias dá para conhecer bastante da capital argentina e também fazer aí revisitar outros lugares. A passagem saindo dos principais pontos como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu encontrei a mais barata, 1.232 pela Flybond, que é uma low cost argentina. Tava também por 1.500 na Gol. Você pode escolher, não tem problema nenhum. E lembrando que você encontra mais barato. Eu já falei lá no Instagram, se você não me segue, coloca aqui, @estruturando10. Já teve passagem para a Argentina, por exemplo, para julho, agosto, setembro, por 780 pela Flybond e pela Gol por 950. Ou seja, procurando bastante, fazendo ali um planejamento adequado, você vai conseguir economizar muito nas suas viagens. Outra coisa que não pode ficar de fora, lógico, né? Hospedagem. Uma hospedagem boa, num bairro bom, vai facilitar o transporte, vai fazer você economizar muito. Não adianta você economizar 100, 200 reais e ficar num lugar distante, que vai ter que pegar metrô, que vai ter que pegar ônibus, que vai ter que pegar o Uber. Sem falar do tempo, né? Que você vai perder de deslocamento, você também vai perder na parte financeira. Então achei um hotel na Recoleta, que é um lugar legal, por 1.267. Dividido por 2, 633,50. Lembrando que todas essas contas que a gente está fazendo, a gente acaba sempre jogando um pouquinho para cima, para quando você for viajar, tá esse roteiro redondinho. E outra informação importante da hospedagem é que você pagando com seu cartão, você tem 21% de desconto, ou seja, brasileiro não paga o IVA. Você pagando com cartão, você vai ter de volta 21% da parte da hospedagem. Então dá uma olhadinha aqui no cartão da Nômade, que eu sempre indico aqui, porque me acompanha em todas as viagens, quem tá ligado lá no Instagram sabe, é uma conta internacional, aceita em mais de 180 países, e você colocando aqui o cupom ou usando o QR Code aqui da tela, você vai direto para o aplicativo, baixa, coloca Álvaro20 que você vai ganhar até $20 no primeiro câmbio, ou seja, já vai ter mais de 100 reais aí de economia na sua próxima viagem. O IOF é baixíssimo, 1.1. Eu vou falar também mais para frente sobre o dólar map, o que vale a pena, o que não vale a pena, mas não se esqueça de abrir a sua conta internacional e economizar muito na sua viagem. Também tem os links aqui na descrição, só dá uma olhadinha aqui e ficando até o final do vídeo vai ter uma surpresa bem interessante. Então fica até o final porque vai ter coisa legal vindo por aí. Continuando o nosso planejamento, o seguro. Sim, o seguro é obrigatório agora na Argentina e mesmo se não fosse, vale super a pena. Eu achei um seguro aqui que vocês estão vendo na tela que custa 10 reais por dia, ou seja, 50 reais. Caso você tenha algum acidente, espero que não, mas ou perca a mala ou atraso no voo, você pode ativar o seguro e ele vai te ajudar ali. Então é um valor muito pequeno para o tamanho da dor de cabeça que você
possa ter durante a viagem. E continuando aqui os passeios, eu coloquei R$500. Lembrando que se você quiser, como eu sempre falei, você pode gastar 1.000, pode gastar 5.000, 10.000 ou pode gastar R$50 se você fizer um passeio. Tem muitos passeios gratuitos na Argentina. A Argentina, Buenos Aires, tem muito. Você consegue fazer só coisas gratuitas. Se você procurar, você vai achar só coisas gratuitas para fazer na cidade. Então eu coloquei R$500 aqui. E de alimentação, R$150 por dia. Totalizando vezes 5, 750. Eu botei um adicional aí de R$200, caso você queira ir no outro restaurante, caso você vá no bar, caso você queira tomar café da manhã também, todos os dias fora, não tem problema nenhum. Então, totalizou 950 de alimentação. E extras que eu sempre coloco, né, que pode acontecer outras coisas, comprar vinho, comprar souvenir, ou mesmo, né, ter que pedir um Uber que você não estava precisando, comprar um remédio, enfim, qualquer coisa, eu botei mais R$500. Lembrando que aqui embaixo também eu vou deixar o link, caso vocês queiram ver, tem um guia completo com esse passo a passo, só com o link dos hotéis 3, 4, 5 estrelas, aonde comer, o mapa todo certinho, tudo pinado pelo Google, é só clicar que vão ter os melhores restaurantes, as melhores cafeterias, os melhores lugares para você sair de noite. Então tem tudo, os melhores supermercados, que não dá para falar nesse vídeo que eu ia ficar mais de hora, mas tem tudo nesse guia completão, e o melhor é que é atualizável. Eu atualizei esse mês já com as informações, com os preços, todas as informações necessárias para você viajar ali, tendo um pouco mais de conforto e sem ter que procurar muito. E continuando aqui, né, o que a gente pode ver que esse extra custou mais 500. Agora o que a gente precisa entender? A variação do câmbio. Tem o câmbio paralelo, que está muito parecido com o câmbio comercial. Ano passado, 2023, 2022, tinha o dólar blue, que era uma vantagem, que a gente tinha quase 90% aí de economia, só que isso não existe mais. Hoje o que existe é o dólar MAP. Ele é diferença aí de 3 a 4% do dólar lá praticado pela Western Union, que é o dólar blue. Vale a pena o dólar MAP ou o dólar blue? Vamos lá, o dólar blue, né, que ainda tem 4% mais barato do que o dólar MAP, vale mais a pena, só que você vai andar com muito dinheiro. A Argentina ainda enfrenta várias crises, está cada vez mais valorizado o dinheiro, então se você for trocar aí para uma família de 3 pessoas, R$10.000, por exemplo, você vai sair com uma mochila de dinheiro. Eu mesmo troquei R$2.000, eu saí com isso daqui de dinheiro, então é muito complicado. E já com o cartão, além de você ter ali a volta do IVA, né, o 21%, você não precisa ficar andando com um monte de dinheiro. E tem essa diferencinha aí de 3 a 4%, sem falar que é muito mais prático. E outra coisa, muita gente acha que vale a pena economizar 3, 4%, só que na volta, se você não gastar tudo, você vai ter que trocar, né? Ou no aeroporto, numa casa de câmbio, ou trazer esse dinheiro de volta. E no final das contas, esses 3, 4% vão ser engolidos na economia, que você vai gastar muito mais. Então, de novo, tem a conta da Nomad, tem a conta da Wise também, que é importante falar que a Wise não está funcionando na Argentina. Mas por que isso é mentira? Não é mentira. Eu adoro a Wise, uso em vários lugares. Só que a Wise, no sistema novo lá integrado da Argentina, nas maquininhas, né, que eu fiquei sabendo, Payway, que é a maquininha nova, como se fosse aqui a Cielo, por exemplo, né? Tem várias maquininhas, só que lá eles colocaram essa máquina em quase todos os estabelecimentos. Deve ter sido alguma isenção fiscal, enfim, isso não tem a ver com a gente, mas não está passando o cartão da Wise, o cartão aqui da bandeira da Wise. Isso é ruim, sim, por um lado, mas a gente tem a solução, que é o cartão da Nomad. Olha aqui de novo, como eu falei, né? Álvaro 20, você vai ganhar aí até $20 de cashback no primeiro câmbio na sua conta internacional. Não tem anuidade, não tem taxa de manutenção. E a novidade, o vídeo não acabou, ainda tem muita informação, mas a novidade é: se você colocar até dia 31 de julho de 2024 o cupom Ideias Internacional, ele vai valer igual o outro cupom Álvaro 20, só que você vai ganhar o acesso à sala VIP mais cobiçada aí de todos os tempos, que é a Nomad Lounge, que fica no aeroporto de Guarulhos. Então, se você fizer a conta, colocar Ideias Internacional e fizer aí o seu primeiro câmbio a partir de R$500, isso mesmo, R$500 até 15 dias, você garante esse acesso. Lembrando que depois que você fizer esse trâmite todo, o seu acesso está garantido até o final do ano. Então não vai perder essa molezinha, né? Caso você esteja assistindo pós dia 31 de julho, você coloca o cupom Álvaro 20, beleza? Coloca Álvaro 20 que você vai ganhar até $20 também. Então, concluindo aí, o
custo total mais a variação que a gente traz aqui, né, para saber quanto que eu vou gastar, quanto que eu não vou gastar, então, no total vai dar 4.265,50, né, arredondando aí para 4.300. Você pode baixar ali o sarrafo, ficar mais barato ainda, você consegue fazer essa viagem por 3 a 3.200, isso é, diminuindo a hospedagem, de repente ficando em casa de amigo, de repente ficando no hostel e também comendo menos. Se você ficar no Airbnb, por exemplo, você pode ali colocar um dia de comida na rua, um dia de comida em casa, 2 dias de comida na rua, enfim, você vai ver aí como que é o melhor planejamento. A minha opinião é que a Argentina, Buenos Aires especificamente, é um tour gastronômico, principalmente se você gosta de empanada, se você gosta de cafeterias boas e se você gosta também de carne. Então, eu indicaria não economizar, porque realmente cada corte de carne é diferente, os restaurantes são temáticos, tem muita coisa legal e você com certeza vai gostar muito. Mas caso o seu interesse seja só na cultura, você também pode economizar. E já num patamar mais alto, eu coloquei 7.500. Isso é, almoçando e jantando fora, comendo em restaurantes mais refinados, como Dom Julio, que apesar de eu achar que não vale a pena, mas assim, muita gente ainda gosta, quer experimentar, então tudo bem. Tem o Dom Julio e comer em outros lugares. Então vai ficar 7.500. E o que eu sempre falo, né? Viagem não tem limite. Você pode gastar 10, você pode gastar 20, você pode gastar 500 mil numa viagem. Se você comprar um vinho premium, se você fizer viagens internas, se você comer no melhor restaurante, comer carne de ouro. Então existe um monte de coisa. Aqui a gente faz o planejamento padrão, o planejamento que eu faço com um valor um pouquinho mais elevado, porque caso você queira viajar com um pouco mais de conforto, você sabe quanto que vai gastar. Então a estimativa de preço fica de 4.300, né, no preço médio, que esse é o preço que você vai gastar, tem extra, pode comprar vinho, tá tudo incluído aqui nesse planejamento. E também o planejamento aí bem roots, que é R$3.000 e um pouco mais elevado, 7.500. Se tratando de América do Sul, que tem países caros aqui como Uruguai, como Chile, esse valor é muito mais barato. Para você fazer uma comparação, 4.300 que saiu a nossa conta média aqui, esse valor no passado a gente faria por 2.900, por 3, ou seja, aumentaram os preços, né, na Argentina, em Buenos Aires, mas mesmo assim vale muito a pena. Muita gente diz, agora não vale a pena, agora não vou para a Argentina. Se você for para o Uruguai, você vai comer em qualquer lugar por R$200. Se você pegar uma hospedagem no Uruguai, no Chile, você vai gastar muito mais. A carne do Uruguai também é boa, a comida também é interessante, eu não estou falando disso. Mas de economia e de lugares que eu gosto bastante, assim, na América do Sul, fica a Argentina em primeiro lugar, logo em segundo, Uruguai e também o Chile. Lógico, né? Tem vários outros lugares, o Peru também é muito bonito, mas eu estou falando aqui pertinho do Brasil, para mim é esse top 3. E eu fiquei ali muito resistente a conhecer Buenos Aires. Quando eu fui, realmente me surpreendeu, voltei, gostei, e esse planejamento que eu estou falando, ele vale aí para 2024, né? Para agora, para o final do ano, mas também vale para o comecinho de 2025, e sempre que você pegar esse planejamento, qualquer planejamento aqui que eu faço do canal, e se você der uma olhadinha, você pode colocar 10, 15% a mais, se for no próximo ano, que vai encaixar perfeitamente. Eu sempre coloco um pouquinho a mais para poder fechar o valor e dar tudo certinho. Então, se você ficou até aqui, eu agradeço. Dê uma olhadinha aqui nos links na descrição, tem todos os links que eu falei, tem o nosso guia completo, tem as contas, tem o Wise, tem a Nomad, tem o seguro viagem, tudo aqui para você economizar. Tem chip de viagem também, que eu não posso deixar de fora, né? Se você quiser, dá uma olhadinha aqui embaixo, com desconto, 10%. Sempre com os nossos parceiros, eu tento pegar algum cupom de desconto. São coisas que eu uso, são coisas que eu indico, e se não fossem boas, com certeza eu não indicaria, porque eu recebo muitas propostas aqui, até boas, né? Para anunciar coisas, mas se eu não uso, se eu não aplico, eu não vou indicar. E também tem parceiros que não são meus parceiros, né? Mas eu gosto e indico aqui também, não tem problema nenhum. Se for bom, se tiver melhorando a experiência de viagem, eu vou indicar aqui no canal. Beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. Aqui vão aparecer vários vídeos interessantes, melhores restaurantes de carne, onde você tomar café da manhã, o guia completo de Buenos Aires e muita coisa legal. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu, fui!